Vamos orar ao Senhor para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor. O nosso Deus use o nosso irmão e diácono Jonathan para nos trazer a palavra do Senhor. Que Ele encha ele do seu Santo Espírito. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor, até o momento que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos está conosco, nos conduz à Sua vontade. Senhor, que aqui neste lugar seja feita a Tua vontade, Senhor. Que Teu nome seja glorificado, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, esteja em nossos corações. Que nos encha, Senhor, com a Tua palavra, para que nós não venhamos pecar contra Ti, Senhor. Aqui está, Senhor, o Teu santo, aquele que o Senhor resgatou, Senhor. Aquele que o Senhor veio sobre a vida dele, resgatou, salvou, está salvo em Cristo, ele e a família dele. Assim como o carcereiro creu naquele dia que diante de Paulo e Silas se prostrou e creu na palavra que aqueles homens de Deus pregavam, Senhor, assim como ele creu, foi salvo ele e a casa dele, Senhor. Aqui está o Teu santo, Senhor, que um dia se apresentou diante de Ti e creu na Tua palavra, Senhor, ele e a sua família. E hoje, Senhor, ele e a sua família estão nas Tuas mãos, guardados, sendo usados como instrumentos de Deus. E aqui ele está, Senhor, para nos trazer a Tua palavra. Usa-o como Teu instrumento, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica à vontade, a casa é sua. Amém, irmãos? Gostaria de saudar a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero dizer aos irmãos que eu não sou pregador, não sei de onde o Cleber está tirando essas ideias dele. Mas ele falou comigo, eu falei com ele no domingo que eu viria aqui, né? De como era de costume vir aqui sempre. Ele pegou na segunda-feira e disse que eu ia trazer a palavra. Pronto, eu não consegui mais trabalhar, não consegui mais fazer nada. Porque, irmãos, o que tem faltado na nossa geração é temor de Deus. As pessoas estão brincando com o Evangelho e o Evangelho é coisa séria. Levar uma palavra para uma alma é uma grande responsabilidade. Porque tudo aquilo que a gente fala, a gente vai prestar conta naquele grande dia. Então é uma grande responsabilidade, anunciar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que os anjos, eles queriam anunciar a palavra de Deus, mas aprove ao Senhor deixar isso para nós, né? Então é uma grande honra, né, para nós. Amém, irmãos? Eu prometo que eu serei breve, eu serei sucinto nas minhas palavras, né? Eu creio que Deus já falou muito aos nossos corações através daqueles que me antecederam, né? A nossa irmã Elza, né, que falou aqui, cantou um hino que eu conheço desde a minha infância, me fez recordar a minha infância. Minha avó costumava cantar esse hino, né, no nosso devocional, sempre ela, nos cultos do lar, sempre ela louvava esse hino. Então Deus me fez retornar à minha infância, me lembrar, né? E a irmã Cris aí falou sobre a questão da mãe dela. Eu também perdi minha mãe, né? E fiz a mesma pergunta: Deus, por que o Senhor tirou minha mãe de mim, né? Quando Deus levou, a gente fazia a campanha de oração, Deus deu a cura. Já contei esse testemunho lá no círculo de oração, né, a ela. Mas depois aprove o Senhor levar, né? Eu não entendi, orei a Deus, indagando a Deus várias vezes, por que, Senhor? E Ele disse a mim em um momento oportuno que eu não entendia no momento, mas para frente eu ia entender que todas as coisas competem para aqueles que amam a Deus, né? E ele me disse isso, que eu não entendia no momento, mas depois eu iria entender, porque Ele teria feito isso. E cada dia mais que eu vou passando o tempo, Deus, Ele tem me mostrado o seu amor para comigo, né? Para que eu não venha desistir, para que eu não venha me frustrar, para que eu não venha desanimar na caminhada. E isso que é importante. Amém, irmãos? Amém. Eu peço aos irmãos que, por gentileza, que abra as escrituras no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Quando o Kleber me falou na segunda-feira, eu disse: Senhor, me dá uma palavra, o que eu vou falar? O que eu vou falar lá nesse culto? E nada veio, né? E eu já comecei a ficar angustiado.
deu segunda, deu terça-feira. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar, igreja do Senhor? Já pensei até em chegar e dizer, irmão Kleber, o irmão mesmo prega, porque eu não tenho nada para falar. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. 11, versículo 26. E eu já estava hoje já angustiado hoje de manhã e eu acordei e agradeci a Deus pelo dia que Ele me concedeu. Eu disse, Senhor, o que é que eu vou falar à tua igreja, Senhor? Aí eu estava orando a Deus, perguntando a Deus, e Deus disse, e as tuas escolhas? Né? E as tuas escolhas? O que você tem escolhido? E Deus falou assim ao meu coração e eu fui buscar, né, uma palavra, e Deus me deu essa palavra aqui em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Né? Amém, irmãos? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 em diante diz assim: prestai, pois, atenção hoje. Estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção, se obedecerdes os mandamentos de Yahvé, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, vosso Deus, desviando-vos dos vossos caminhos, que neste dia vos instruo, a fim de vos deixar de iludir os seguintes deuses pagãos. Vamos ainda ler Deuteronômio um pouquinho para frente, capítulo 30, verso 15. Deuteronômio, capítulo 30, verso 15. É o mesmo livro, só avança um pouquinho. Capítulo 30, verso 15. Todos acharam? Amém. Então vamos ler. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida, a felicidade ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, e andando em teus santos caminhos e guardando todos os ensinamentos, decretos e ordenanças, assim terá vida plena e muito crescerá em números, e eterno teu Deus te abençoará na terra em que tu entrarás, a fim de tomar posse dela. Contudo, se o teu coração desviar e não ouvires, e te deixares seduzir, te prostrares em culto diante de outros deuses, e os servires, eu vos declaro, neste momento solene, é certo que sereis destruídos. Perecerei, não prolongarei vossos dias sobre a face da terra, em que atravessares ao Jordão, estarei entrando para delas tomar de posse. Até aí, irmãos. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o nosso irmão Moisés, ele guiava o povo de Israel, né, quando saiu do Egito. E aquele povo, além de ter conhecido as maravilhas, né, que Deus fez, né, Moisés chama a atenção daquele povo para a escolha que eles viriam a ter daqui para frente, pois o Senhor já iria tomá-lo para si. Então ele chega para aquele povo por 2 vezes e alerta sobre uma ordenança que nós devemos absorver no nosso cotidiano, a escolha que nós fazemos da nossa vida. Nós sabemos que na nossa vida diuturna, toda ela é referente de escolhas, né? Quando nós colocamos e escolhemos o nosso trabalho, como vamos estudar, o caminho que nós iremos ter, toda a nossa vida ela é tomada de escolhas, né? Na nossa vida é uma linha reta, mas no momento em que tomamos, né, escolhas, nós criamos bifurcações, né?
Quando escolhemos servir a Deus, nós escolhemos um caminho. Quando escolhemos viver nossa vida fazendo de acordo com a nossa vontade, nós seguimos por outra bifurcação, outro caminho. E isso vai criar em nós caráter, ou então nós vamos ter algum peso, algum preço a ser pago, né? Porque a Bíblia diz que Deus, ele não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. E toda colheita, ela deriva de escolhas. A semente que nós plantamos. Quando nos dedicamos a plantar coisas boas, colheremos frutos bons. Quando plantamos coisas ruins, colheremos frutos ruins. E note que quando nós plantamos um caroço de feijão, um caroço de milho, ou seja lá o que for, nós não iremos colher somente o caroço de milho, né? Numa base de milho não só tem um só caroço. Numa espiga de milho não só tem um só caroço, tem vários. Então tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher de forma inimaginável coisas maiores, né? Então, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, diz: se porém não agradar a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irá servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então o nosso irmão ali, Josué, que já estava tomando conta daquele povo, eles o fez lembrar dos deuses antigos que eles serviam. Então ele disse: olha, eu estou colocando entre vocês, né, um caminho para servir a Deus, o Deus eterno que te tirou da terra do Egito e que está te ajudando e te deu uma terra, te fez uma promessa. E aqueles deuses a quais você serviam anteriormente, né? Deus, ele jamais vai forçar você a coisa alguma. Ele lhe dá opções. Olha, eu estou colocando aqui esse caminho, né? Esse caminho aqui é o caminho de vida, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho. E tem um caminho que os ímpios estão seguindo, as pessoas que não querem ter um compromisso com o Senhor estão seguindo, como nossa irmã Elza falou aqui. Então Deus, ele coloca na nossa vida caminhos para que nós venhamos a escolher, né? A Bíblia diz mais em Jeremias capítulo 21, versículo 8: digam a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês caminhos de vida e caminhos de morte. Então Deus mais uma vez chama a atenção do povo de Israel sobre caminhos, escolhas, como eu vou me portar daqui para frente. E todo caminho ele forma uma coisa específica em nossa vida: caráter. Quando nós temos um caráter formado nas Escrituras, nós temos o caráter de Cristo, né? Porque ele tudo foi tentado e venceu todas as coisas. Então nós temos, e ele diz em sua palavra que nós devemos seguir as suas pisaduras, pelos seus caminhos, para que possamos ter uma vida retilínea, né? E tem caminhos que para o homem, a Bíblia diz que parece ser bom, mas o seu fim é morte. No início pode ser bom, eu tenho aquilo que é aprazível aos meus olhos, mas o seu fim é morte, né? O nosso irmão Asaf, no livro de Salmos, ele diz, né, que olhou para a prosperidade do ímpio e aquilo fez com que seu coração se entristecesse, né, porque ele via até a aparência dos seus rostos eram belos, seus dentes eram claros, né, tudo aquilo prosperava no que eles faziam, né? E ele diz que quando ele chegou na casa do Senhor, que ele entrou em seus átrios, ele pôde ver qual era o final daqueles que não servem e não agradam ao Senhor, né? Então Deus está pondo sobre nós opções, caminhos, escolhas. Cabe a nós entender a sua palavra e seguir, né? Eu quero narrar aqui algumas pessoas que tiveram opções em sua vida, escolhas que Deus colocou sobre si, escolhas, e eles tiveram a opção de escolher, né? No livro de Gênesis, capítulo 3, verso 1, a Bíblia fala sobre Adão e Eva, né? Que Deus fez Adão do pó da terra,
e tirou das suas costelas Eva. E Deus disse a ele: olha, eu vou lhe dar uma escolha. Eu coloquei essa árvore aqui, é a da ciência do bem e do mal. Essa eu digo a vós, não comeis. E de maneira nenhuma ele obstruiu o caminho, ele não tirou a árvore dali, porque ele colocaria a árvore ali? Para que ele tivesse opções de escolher o que era certo ou o que era errado. A mulher ouviu a voz da serpente e escolheu comer do fruto e dar a seu marido. E hoje nós sabemos a consequência da escolha de Adão e Eva. O pecado se proliferou na terra e hoje nós morremos por causa de uma decisão, de uma escolha errada. No livro ainda de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, fala dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim era lavrador e Abel cuidava do rebanho. E Deus, no dia de culto a Deus, Caim e Abel levaram o seu sacrifício a Deus, né? E a Bíblia fala no versículo 7 que Deus indaga a Caim: olha, Caim, o desejo vem sobre ti, cabe a ti dominar. Uma opção Deus deu a ele: olha, eu estou vendo o que tu vai fazer, mas cabe a você escolher se vai fazer o certo ou se vai fazer o errado. Tu fizeste uma coisa boa para mim agora, tua mente já está fazendo isso aí. Eis que o sangue do teu irmão clama na terra. Então seja, ele escolheu matar seu irmão e receber uma marca de maldição na sua testa, e vagar pelo mundo e ter uma vida maldita. Escolhas, opções. O que nós estamos escolhendo na nossa vida? O que nós estamos retendo? Deus está todo dia nos alertando. Qual caminho devemos seguir? Qual escolha devemos tomar? Ele está usando aqueles que Ele chamou para pregar a sua palavra. Todos os dias Ele tem colocado alguém para pregar a sua palavra. Ele está observando e dando opções, escolhas. O que você tem escolhido na sua vida, né? Ainda no livro de Juízes, capítulo 13, verso 3, nós vemos a história de Sansão. Um homem que foi separado, nazireu de Deus. Sobre a sua cabeça não houve navalha, porque era consagrado a Deus, né? Um homem separado para ser juiz em Israel. E Deus o chama e lhe dá, coloca sobre em cima dele o seu espírito, a ponto de que Sansão fazia maravilhas, chegar a matar 1000 pessoas com um jumento, com a queixada de jumento. Carregaram portões de bronze e levar para cima de uma montanha. Portões que os estudiosos falaram que chegavam a pesar 5 toneladas. Então nós vemos os prodígios que eram feitos através da vida de Sansão. Mas Sansão ousou desobedecer a seus pais, escolheu desobedecer seus pais e fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. E o que houve com Sansão? Todos nós conhecemos aqui a história de Sansão. Ficou cego, foi feito de palhaço para entreter o povo que maldizia o nome do Senhor. Até que houve nele arrependimento e Deus o restituiu. Escolhas, irmãos. Escolhas, opções que Deus nos dá. Ainda no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, fala sobre o adultério de Davi. Davi, todos nós conhecemos, Davi foi um homem chamado por Deus, era desfavorável à sua família, né? Estava ali sempre cuidando de animais, coisas que eram chamadas para os filhos que não eram prediletos, e para os bastardos, cuidar dos animais, dos afazeres domésticos. Então Davi sempre estava em oculto, e Deus leva Samuel, o profeta, para ungir Davi como rei de Israel. Que honra, irmãos, né? Ser eleito de Deus, ungido de Deus, separado de Deus, né? E Davi, em um momento de uma escolha, de uma bifurcação da vida, no qual os reis de Israel outrora eram que estavam na peleja, na frente da guerra. Ali os reis eram uma figura que era colocada ali para inspirar os soldados a guerrear.
e para que os homens tivessem mais força na guerra, Davi optou ficar em casa. Quantas pessoas estão na mesma situação de Davi? Muitas vezes Deus chama para um fronte de batalha, para estar na guerra, que é a peleja do Evangelho, e nós estamos em casa. Muitas vezes fazendo coisas que não agradam a Deus, perdendo tempo com coisas que não edificam. E isso foi o que aconteceu com Davi. Quando ele estava na sacada, ele observou Betseba, uma mulher que a Bíblia fala que era belíssima. E Davi pergunta aos seus conselheiros, quem é aquela mulher? E aquele homem fala que era a mulher de Urias, um guerreiro, um homem que tinha confiança em seu rei e estava pronto a morrer pelo seu reino. Ao ponto de quando Davi vê aquela mulher, deseja em seu coração, quando o Senhor Jesus nos alerta, dizendo que quando nós olhamos e desejamos em nosso coração, já cometemos adultério, justamente por causa dessas coisas. Porque o Senhor Jesus nos alertando sobre os olhos. Então, quando Deus ele fala ali, ele usa Samuel para nos narrar a história de Davi, ele nos alerta sobre esse acontecimento, no qual Davi chama Betseba, e Betseba, tendo a escolha, por saber que era uma mulher casada e não poderia adulterar, nem se deitar com outro homem, escolheu se deitar com Davi também, porque a Bíblia em momento nenhum diz que ela se deitou forçadamente, mas sim por livre e espontânea vontade. Escolhas que são feitas, E quando ela chega, com o passar do tempo, ela chega em casa, ela diz que ela está grávida. Nos versículos abaixo fala que ela sente que está grávida. E ela fala ao rei, manda recado ao rei dizendo que está grávida. E de imediato Davi sabia que fez uma escolha errada, que não era certo para ele, um homem que era homem de Deus. E o que é que ele tenta? Ele faz mais uma vez uma escolha errada de encobrir o seu pecado. Quando a Bíblia diz que nós não devemos encobrir o nosso pecado, mas antes confessar ao Senhor para que alcancemos misericórdia. Então quando ele vê que aquela situação estava tomando algo inimaginável na sua vida, ele começa a dizer, não, eu vou esconder, eu vou chamar Urias para que ele se deite com a sua esposa e ele ache que o filho é seu e ele cria o filho. Olha, imagine quão maquiavélico foi o pensamento de Davi, que a Bíblia chama o homem segundo o coração de Deus, mas era humano. Então a mente de Davi forma essa estratégia maquiavélica para poder esconder o seu pecado. Mas a Bíblia diz que não há nada oculto que não há de ser revelado. Então Urias, como era um servo de Deus, um homem temente a Deus e um homem de guerra, diz, olha, como eu posso ir deitar e ter prazer com minha mulher, com minha esposa, se o povo de Israel está pelejando, está lutando, está na frente da batalha, morrendo por causa do Evangelho? Como posso eu me privar de estar no fronte da batalha, gozando de todos os benefícios que o Senhor me deu, se os meus irmãos estão lá? Então Urias diz, eu não vou. E mesmo forçadamente, Davi, usando de autoridade real, ele volta e dorme na frente dos portões reais e não vai para casa. E nós sabemos a consequência do pecado de Davi, quando Samuel, o profeta Natã, vem diante dele e conta a história da ovelha que era criada de forma como uma filha em seu leito daquele homem. E veio um homem muito rico que tinha diversas posses, diversas ovelhas, e tomou aquela a qual era como uma filha para aquele pastor. E Davi, de sua própria boca, fala a sua própria condenação. Esse homem é digno de morte. A escolha que Davi fez ao causar a não estar onde Deus queria que ele estivesse, no local onde ele tinha que estar, onde era dever dele estar, foi o que proporcionou tanta calamidade.
E a Bíblia diz que aquele homem, o profeta Natan, diz: olha, Davi, esse homem é tu, porque tu pegou e atraiu o Senhor. E Deus diz que a espada não sairá da tua casa. E a Bíblia diz que começou a se amontoar problemas na casa de Davi. Houve incesto, o irmão estuprou a irmã, o filho pegou a madrasta e teve relações em praça pública, e toda sorte de coisas aconteceram por causa de uma escolha de Davi. E no Salmo 51, Davi expressa a sua amargura por conta de uma escolha errada, de uma escolha na carne, de uma escolha precipitada, de uma escolha de não estar no lugar onde Deus quer que ele estivesse. Numa escolha muitas vezes que nós tomamos de não estar no local onde Deus quer que nós estejamos. E aquilo recai sobre Davi como um peso sobre a sua vida até a sua morte. E o que dizer de seu filho Salomão, um homem que escolheu a sabedoria, e Deus deu sabedoria, como Salomão não existia homem sábio no mundo. E quando ao passar do tempo ele cria o templo, algo magnífico que houve naquela época, e aquilo vem, e Salomão, pessoas vêm de longe para receber instruções, até a própria rainha de Sabá sai do Oriente para conhecer a sabedoria de Salomão. E Salomão escolhe viver uma vida ímpia, uma vida carnal, se envolvendo com diversas mulheres, e começa a adorar deuses estranhos. E há uma sequência de erros, e gerações, e a Bíblia diz que começam a adorar deuses Moloque, sacrificar crianças a Moloque, jogar crianças no fogo por causa da consequência dos atos errôneos, das escolhas erradas, das coisas que escolhem não agradar a Deus. E nós temos o rei Josias, que é um homem que começa seu reinado com 8 anos de idade, mas Deus o capacita para restaurar o culto a Deus. E toda a sua genealogia de Davi até Josias tinham errado, tinham pecado, tinham destruído, tinham se destruído, a ponto de não haver mais culto em Israel. Ninguém conhecia mais o Deus eterno, ninguém sabia mais o que era a palavra de Deus, ninguém sabia mais o que Deus fez, ao ponto de tirar o seu povo do Egito. E quando o rei Josias começa o seu reinado, ele entra no templo deteriorado, destruído, quebrado, empoeirado, e no meio do templo ele encontra a palavra do Senhor. E ele chama os sacerdotes, todos aqueles que tinham conhecimento escriturário da palavra de Deus, e ele pede para que aqueles homens ensinem a palavra de Deus, e ele rasga as suas roupas após ouvir, e pranteia, porque dizendo: nós erramos, nós pecamos contra esse Deus, escolhemos o que era bom aos nossos olhos, e isolamos o Deus eterno, e não prestamos culto, a ponto de chegar e instituir um dia inteiro, de 6 da manhã às 6 da tarde, na viração do dia, lendo para a nação de Israel a palavra de Deus. Escolhas que são feitas. O que nós escolhemos? Agradar a Deus ou viver uma vida na qual nos agrada? O que nós iremos dizer diante de Deus quando chegarmos diante do trono branco? Qual serão nossas escolhas daqui até lá? E nós continuamos, no livro de Jonas fala que Jonas escolheu, Deus disse: olha, Jonas, vai para Nínive, porque aquele povo precisa ouvir o Evangelho.
E Jonas escolhe ir para Tarso, com medo das represálias do Evangelho, com medo de ser morto, porque aquele povo era um povo bárbaro, e tinha o costume, diz os historiadores, de tirar a pele das pessoas a qual ele não gostava, e colocar em praça pública o corpo sem a pele. E sabendo porque se tratava de um povo bárbaro, Jonas temeu pela sua vida e escolheu ir para Tarso. Deus permitiu que Jonas fugisse, Deus permitiu que Jonas comprasse a passagem, Deus permitiu que Jonas entrasse no barco, Deus permitiu que ele fosse até o confim do barco e se deitasse e estivesse prostrado ali. Eu quero te dizer, irmãos, que Deus, Ele não vai fazer obras magníficas, não vai enviar anjos para dizer que você está errado, que você está tomando uma decisão errada na sua vida. Deus não vai fazer isso. Deus não vai aparecer num clarão como apareceu a Saulo, porque tudo que Deus faz tem uma obra específica, um momento específico, e é para a glória dEle. Ele não vai fazer isso. A palavra de Deus está aqui. Como aquele rico e o Lázaro, ele disse para o rico: olha, tem os profetas e a palavra, eles tomem a decisão. Deus não vai fazer nada disso. E Jonas estava no fundo do navio e começou-se uma grande tempestade, ao ponto de aquele navio chacoalhar e eles começarem a perder suas cargas, porque se tratava de um navio de transporte. Além de pessoas, levavam cargas também, e aqueles homens desesperados, porque nunca tinham visto tamanha tempestade, e começaram a arremessar suas riquezas, suas cargas no mar, e começaram a orar para toda a sorte de deuses, porque havia muitos marinheiros ali de diversas regiões, pedindo uma resposta, porque aquilo estava acontecendo. E aquele homem deitado no fundo do navio, quando viu o desespero, subiu: olha, tudo isso que está acontecendo aí é por minha causa. Tudo que está acontecendo é por minha causa. Eu que sirvo ao Deus eterno, eu me escolhi ir para outro lugar. Às vezes na nossa vida, quando tomamos decisões que não agradam a Deus, que foge da sua vontade, que não está conforme aquilo que os planos de Deus tem para a nossa vida, todos à nossa volta perecem. Seja a nossa família, seja colegas, sejam amigos, todos perecem por causa de uma decisão errada da nossa vida. Até que nós possamos entender que nós é que erramos, nós que estamos longe do caminho, nós que não estamos ouvindo o Senhor nos chamar. E aquele homem é lançado no mar, e Deus, como tem um propósito naquela vida, manda que um peixe vá até ele e o coloque em seu ventre. E ele fica por 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, a ponto de ele achar que foi para o inferno, tamanhas trevas. Imagine, irmão, toda aquela podridão, aquele charco de imundícies dentro de um estômago, no qual os seus sucos gástricos estavam dissolvendo todo o alimento. Imagine como era terrível aquele lugar que Jonas estava. E Jonas foi colocado sobre a areia, após todo o processo de Deus, e ele pregou para aquelas pessoas, e até os animais jejuaram, tamanho arrependimento que foi pregado naquele lugar. Escolhas. Ele decidiu. Nós temos isso que as pessoas chamam de livre-arbítrio. A Bíblia não fala sobre isso, mas Deus nos dá escolhas, caminhos, por qual nós devemos escolher. Nós somos livres para escolher, mas sabendo que tudo aquilo que nós escolhermos haverá uma consequência. O que dizer do filho pródigo, que Jesus contou em uma parábola no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 12, que fala que aquele jovem tinha tudo quanto uma pessoa poderia querer. Um pai amoroso,
uma casa boa, uma boa família, e ele optou. Nós sabemos que quando só temos direito a uma herança de pai, de mãe, quando nossos pais morrem. Então ele escolheu pedir a seu pai: olha, eu já estou cansado disso aqui, eu já estou cansado dessa vida, eu quero a minha parte. E o seu pai dá a sua parte. E ele vai embora. Sai do aconchego do seu pai, sai da proteção do seu pai, ele sai da presença de seu pai, do seu lar, e vai viver a sua vida como ele acha que é certo. E quando ele começa ali, tudo é aprazível. Quando nós damos um passo fora da presença de Deus, eu falo por experiência própria. Quando eu saí, quando eu achei que era certo sair da presença de Deus para viver a minha vida, no início era maravilha. Tudo era bom, tudo era aprazível, todos me abraçavam, todos queriam me perto, todo mundo achava bom, vivi como achava bem. Mas tudo tem uma consequência. Tudo tem um porém. E eu pude ver o que é colher o fruto de não estar debaixo da proteção de Deus, do Pai, da casa do Senhor, não estar debaixo da graça do Senhor, da graça redentora que me salvou, que me libertou, não estar debaixo da lei de Deus, onde tudo é melhor, embora eu passe lutas, provações, ou seja lá com o que for que eu vier passar, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará no dia que ele achar melhor. Tudo que eu tenho passado na minha vida não se compara para a glória que eu sei que eu vou ver lá na frente. A Bíblia diz que não há de se comparar com o que tem preparado para nós. Aquilo que o olho não viu, nem que o ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Nada nessa vida, neste mundo, pode ser maior do que o amor de Deus, do que Ele fez por nós, e ainda me deu a oportunidade de eu reconhecer que eu estava errado e que eu deveria voltar, como aquele jovem que foi, teve tudo, prazeres, pegou mulheres, bebedeira, tudo que o mundo poderia oferecer para ele, ele teve ao ponto de chegar e gastar tudo, toda a sua herança, tudo que tinha, ao ponto de ele chegar e comer bolotas de porco, comida de animais, dormir no relento, não ter alimento, não ter o que comer, o que beber. Ao se lembrar que na casa do seu pai ele tinha fartura de alimento, que ele tinha tudo, amor paterno, ele tinha alimento, ele tinha roupas, ele tinha calçados, ele tinha tudo quanto seu coração poderia querer, e ele achou que o mundo era melhor. Ele achou que as coisas do mundo eram melhor, como eu achei. Como eu achei que o mundo era mais satisfatório, que tinha coisas boas, que tinha tudo do bom e do melhor, que na igreja não adiantava eu ficar aos pés do Senhor, que eu sabia que eu sofria, mas eu era pobre, eu não tinha nada, eu tinha dificuldades até para me alimentar, minha mãe passava fome, tirava o miolo do pão, dava a gente, comia casca, ou então comia folhas chamada língua de vaca para nos sustentar. E eu achava que aquilo ali era ruim, estar na presença de Deus, porque eu sabia que por um pouquinho de tempo eu poderia passar aquilo ali, e hoje, para a glória do Senhor, eu estou aqui. Eu não poderia ser mais grato a Deus, porque Ele até o momento tinha me sustentado. Mas a ingratidão, o meu coração não estava em Deus. Eu precisava passar por esse deserto, eu precisava. Chegou o momento de eu ter que dormir em papelão, em sobrados, lá na cidade de Salvador, e ficar pensando, orando, pedindo a Deus para aquele sobrado daquela parede não cair em cima de mim, aquele telhado lá no Barbalho. Porque não tinha estrutura, a parede da frente da casa era escorada com paus para segurar, para não cair. E eu dormia ali pedindo a Deus, Deus tem misericórdia para que eu não venha a morrer aqui. E dormir em papelão e não ter o que comer, ter que fritar salsicha, misturar com macarrão sem tempero para poder comer. Não foi pior? Não foi pior desobedecer, sair da presença de Deus,
que eu poderia ter uma vida melhor, mas fui com minha ignorância, saí da presença de Deus, tudo que Ele tinha preparado para mim, e eu negligenciei tudo isso, e comecei a atrasar os propósitos de Deus na minha vida. Porque quando você negligencia, quando você não escolhe servir a Deus, quando você não escolhe estar no centro da vontade de Deus, você retarda o processo de Deus na sua vida. E é pior, irmãos. É pior. E tudo aquilo foi um aprendizado a ponto de eu voltar para a cidade de Muritiba com 5 peças de roupa e um saco de supermercado. E Deus, eu orei a Deus naquele inferno e disse: Senhor, se o Senhor me levar de volta, se o Senhor permitir que eu volte aos seus pés, eu retornarei e não vou sair mais da tua presença. Aleluia. E estou aqui até hoje, há 20 anos. Que meu sobrinho hoje tem 21 anos, eu cheguei aqui, ele ia completar 1 ano de idade. E estou aqui, irmãos. Estou aqui. É melhor escolher servir a Deus. É melhor, mesmo que haja lutas, que haja tribulações, que haja problemas, que haja desespero, mas nós sabemos que Ele está no barco. E Ele se levantará quando a tempestade aumentar, irmãos. Não vem sobre nós provas que nós não podemos suportar. Eu estou aqui, irmão, sou prova viva disso. Pedro estava com Jesus e escolheu negar ao Senhor, aprendendo 3 anos e meio com o Senhor, negou o Senhor. Judas também escolheu trair ao Senhor, mas há uma diferença que eu quero falar para vocês nessa noite. Há uma diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento, ele produz crescimento, e o remorso, ele traz morte. 2 pessoas, escolhas diferentes. Pedro decidiu se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor, e nós conhecemos a história de Pedro, que até a sua sombra curava. E Judas teve remorso, se arrependeu, não se arrependeu, e teve remorso e tirou sua própria vida. Essa é a diferença. E o que não dizer, irmãos, do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, que teve escolhas aqui, porque a Bíblia diz que Ele veio em carne, Ele veio como homem aqui, então Ele teve escolhas. Ele deixou um reino de glória para se diminuir, tomar a imagem de homem e ser igual a nós. Mas em tudo isso não pecou. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, verso 8, diz que quando Jesus ele foi tentado no deserto, Satanás foi ao encontro dele no momento que ele se encontrava mais debilitado. E levou ao pináculo do templo, no versículo 8, e disse: olha, vê todas as glórias do mundo, todas as coisas do mundo aí, ó, todas as riquezas, todas as nações, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus tinha a opção de ser o homem mais poderoso da face da terra, mas ele escolheu servir a Deus. Ele escolheu servir ao Senhor. Ele escolheu a missão de nos resgatar. E o que trouxe, irmão Jonathan, qual foi a consequência dessa escolha? Eu estava, irmãos, analisando, estudando esses dias sobre a crucificação. Os historiadores dizem que a crucificação era para crimes hediondos e para crimes capitais. Era raríssimas exceções que pessoas eram crucificadas. Era uma forma de Roma mostrar para aquela população o poderio que ele tinha na época. E o resultado da escolha que eu estudei esses dias sobre esse acontecimento, né? E eu encontrei um médico que se converteu após ele fazer esse tipo de estudo. Ele estava estudando sobre a morte de Cristo. E ele não servia a Deus, e ele começou a fazer essa análise de como Jesus morreu. Eu vim conversando com as irmãs e eu disse que ia levar lá na igreja, mas aprove ao Senhor falar aqui.
E aquele homem, ele estudou sobre os últimos momentos de Jesus, os últimos momentos, as escolhas que Jesus teve. E aquele homem constatou que quando Jesus ele chegou no Getsêmani, que ele estava ali, a Bíblia diz que ele se afastou dos discípulos e ele foi orar a Deus. E a Bíblia diz que ele estava angustiado até a morte. E aquele homem, com base nos relatos, aquele médico, ele disse que o Jesus ele manifestou algo, uma doença naquele momento, uma coisa que é difícil, é 1 em 1 milhão, que é estourar os vasos capilares que estão abaixo da sua pele. Então aqueles vasos, quando eles estouraram, eles produziram sangue misturado com suor. E ele diz que esse acontecimento só surge em momentos extremos, quando todo o seu corpo ele manifesta o que sua mente, os seus sentimentos, a tal nível que ele começa a pocar os vasos capilares. E vocês sabem que os vasos capilares eles são finíssimos. E ele disse que ele estava tão constrangido que ele começou a suar sangue. E pelas suas cavidades oculares saíram lágrimas de sangue. Tamanha contrição que Jesus estava ali naquele dia. Imagine, irmãos, o Senhor Jesus naquele momento olhando para mim e você, porque ele poderia contemplar, E ele escolheu ir até o fim. E a Bíblia diz que eles pegaram o Senhor Jesus e levaram à presença de Pilatos. E ele continua estudando aqueles passos que Jesus teve. E ele narra o próximo passo do Senhor Jesus, que Pilatos disse que só ia chicoteá-lo porque não tinha visto crime para ele ser crucificado. E ele chega e leva ao Senhor Jesus ali aquele pátio de tortura e coloca suas mãos sobre um pedaço de madeira e prende com algemas as suas mãos e o coloca de joelho. E ali aquele homem ele diz que existiam 2 homens que faziam esse tipo de tortura. E diz que aquele chicote que eles chicotearam Jesus era feito com várias tiras de couro e nas suas pontas tinha bolas de chumbo e tinha ossos de carneiro. E aquele instrumento era chamado de azorague. E toda vez que um dos soldados batia no Senhor Jesus ali, preso, com suas mãos apoiado naquele toco, os ossos penetravam na sua pele, o chumbo batia e machucava, e os ossos entravam na pele, arrancando a pele. E como não sabiam a estatura nem a força muscular, eles fizeram um estudo baseado nisso, porque não tinha como medir, por se tratar de vários anos. E diz que toda vez que o Senhor Jesus aguentou ficar ali, pelos fatos de estar preso naquele topo, ele conseguiu suportar ali e ficar naquela posição. E nós sabemos, nossa irmã Patrícia trabalha em farmácia, sabe, que quando aqueles homens pegaram o Senhor Jesus e o cobriram com um manto, quem já fez curativo sabe, cola, porque seu corpo estava ferido por causa das chicotadas. E eles vieram para completar ainda, tiraram de um espinhal um pedaço de vara com espinhos, e eles dizem que cada espinho era de um diâmetro, quase do tamanho de um prego de telhado. E diz no estudo que ele era maior do que um espinho de acácia. As mulheres geralmente sabem o que é uma acácia. E aquilo ali eles colocaram em suas cabeças. E ele disse que porque ele estudou medicina, ele sabe que o local mais frágil, que jorra mais sangue,
é o couro capilar. E eles ainda bateram com cano, está escrito na palavra, que eles bateram com um pedaço de pau para que os espinhos entrassem em suas frontes. Então ele estava extremamente debilitado, além de socos, chutes e pontapés. E após eles terem terminado a tortura, levaram ele diante de Pilatos, e a multidão escolheu Barrabás e decidiu crucificar, porque era costume na Páscoa judeia libertar um preso. E aquele homem continua narrando os acontecimentos seguintes, qual Jesus vai para o caminho e dão a ele um pedaço de madeira que eles estimam que pese 50 quilos. Não sabem o peso exato, mas eles estimam que foi 50 quilos que ele carregou. E Jesus, ferido, continua caminhando ali, porque por hoje que é chamado de Via Dolorosa, a ponto de ele não aguentar mais caminhar por causa da perda sanguínea que ele estava tendo ali. Nós sabemos que quando o corpo humano ele perde muito sangue, ele enfraquece. Qualquer pessoa sabe o que acontece após uma hemorragia. E o Senhor Jesus desfalece, porque se trata de 1h da tarde. 1 a 1h30, não há uma estimativa precisa. E ele começa a andar e os soldados estão vendo que ele não vai conseguir chegar ao Gólgota, porque se tratava de uma montanha, um monte, um cume. E a Bíblia diz que aquele homem, ele ajudou Jesus, e eles falam que realmente tinha que ser outra pessoa por tratar do tamanho peso que estava ali. E quando eles chegam a um determinado lugar, o Gólgota, eles deitam Jesus sobre a outra parte da cruz e colocam a parte a qual ele estava carregando, que foi antes foi furada para a precisão dos pregos entrar com mais facilidade. Né? Os cravos, que tinha mais ou menos esse tamanho, 15, 20 centímetros, que ele narra. E eles começam a furar a mão do Senhor Jesus com marreta e esse prego. Imagine tamanha dor. E eles falam que foi tanta dor que ele chegou a desfalecer e quase desmaiar. Porque se trata de uma dor tremenda. E quando eles estão a pregar o primeiro prego, outros soldados vêm e retiram todo aquele manto que estava sobre ele. Imagine, irmãos, a dor de você puxar, que já teve ferimentos aqui, que a Gazi colou no ferimento, sabe do que eu estou falando. Imagine todo o seu corpo aberto e ferida, o sangue coagulado, e aquilo ali foi puxado de uma forma que com certeza não foi carinhosa. E eles puxaram ali o Senhor Jesus, eles dizem que ele recobrou a consciência, mas por se tratar da cruz, não cede Jesus. Olha aí o mistério. A cruz não era do tamanho do Senhor Jesus, e eles tiveram que amarrar uma corda em seu punho e o puxar até o buraco a qual ia ser cravado da sua outra mão. E ele continua narrando que colocaram um apoio e cravaram nos seus pés um prego ainda maior, porque tinha que atravessar os ligamentos, os nervos, os ossos do pé do Senhor Jesus. E o levantaram. Eles diziam que a crucificação ele mata lentamente por asfixia. Todo o peso do corpo, quando ele está nessa posição, o peso, a gravidade, ele pende para baixo. E o homem vai sufocando aos poucos. Por se tratar da força gravitacional, ele começou a pender para baixo e sufocar. Imagine, irmão, você acha que aqueles soldados lixaram aquela madeira para colocar o Senhor Jesus? Imagine aquelas farpas entrando em suas feridas, entrando no seu corpo, e ele se esforçando para se manter todo o processo que haveria de ser feito. Imagine, irmãos. E ali ele fala que era difícil respirar por causa do corpo, peso do corpo. E num momento de esforço, ele prende suas mãos
e seus pés nos pregos, e levanta e diz: Pai, por que me desamparaste? Imagine o esforço do Senhor Jesus na cruz, ferido, em frangalhos, encharcado no seu próprio sangue, e com dores inimagináveis. Se nós ferimos um dedo, sentimos tanta dor, imagine o Senhor Jesus naquela cruz, com cravos em seus pés, em suas mãos, uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, o seu corpo ferido por causa da chicotada de Azorague, vertendo sangue, cansado por causa do sol, e isso já era quase 3 horas da tarde, e ele tem sede. A Bíblia diz que aqueles homens pegaram uma esponja, encharcaram de vinagre e colocaram para o Senhor Jesus beber, e ele negou, porque uns historiadores dizem que aquilo servia como anestésico para que eles suportassem até a hora da morte. Outros dizem que se tratava porque tinha o higiene pessoal que era feito com aquela bucha, porque não havia papel higiênico na época, e não se sabe exatamente porque se tratava de mais de 2.000 anos. Então não se tem ciência precisa. Mas aquele homem, ele continua narrando que aquele homem, que o Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo, que estava naquela cruz, mais uma vez toma o fôlego e, sentindo dores terríveis, se sustenta mais uma vez e diz: está consumado, para mim e para você. Pai, eu entrego o meu espírito. Imagine, irmãos, todo aquele momento de dor, e ainda conseguiu salvar um ladrão que estava ao seu lado. Tamanho compromisso, resiliência, força de caráter que havia no Senhor Jesus, a ponto de sofrer tudo isso por amor de nós, que nem o conheciam. Será que não é suficiente para nós escolhermos ser mais dado a Deus, servir a Deus? O que é que nos falta, irmãos? O que é que tem nos faltado? Temos tudo. Tudo. No mínimo hoje você fez as 3 refeições. No mínimo hoje você foi trabalhar. No mínimo hoje você tem onde dormir, onde viver. Por mais dificuldade que tenhamos, a Bíblia diz que Jesus falou: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Será que não é, depois de você ouvir um relato como esse, de tamanha crueldade, de tamanha selvageria, que foi feito no homem que não possuía pecado, que não teve culpa, que curou diversas pessoas, e as pessoas voltaram dizendo: crucifica-o? Será que não é melhor sermos mais gratos? Gratidão, irmãos, por aquele que deu sua própria vida por nós, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos uma oportunidade de entrar nos céus. Ele veio, fez uma nova aliança. Hoje você não precisa recorrer a ninguém para ter acesso a Deus. Olhe, o diácono Kleber trabalha na prefeitura, você tem uma audiência com o prefeito, você tem que marcar a hora. Você tem que chegar lá, dar seu nome, e quando ele estiver desocupado, para ele poder lhe receber. E Deus, qualquer hora que você dobrar o seu joelho, ele te ouve. Quem é maior, Deus ou o homem? Hoje você tem livre acesso, você não precisa de padre, não precisa de pastor, não precisa de sacerdote, ninguém. Você pode chegar diante da sala de audiência de Deus e contar tudo para Ele, e Ele vai te ouvir. Imagine, irmãos, por causa de uma escolha que o Senhor Jesus fez, de entregar sua própria vida, sofrer de tamanho
Isso é eu contando. Imagine você presenciando algo daquela magnitude. Imagine, irmãos, um cirurgião, um médico, uma pessoa que estudou, se converteu por causa de um relato. Não precisou ninguém fazer apelo por ele. A cruz, a pregação da cruz foi suficiente para salvar. E ele prega sobre isso em uma igreja. Não precisou de ninguém. Ele se converteu por causa de um relato, de uma coisa que ele nem sabia. E ele ouviu, ele estudou sobre aquilo. E ele se converteu ao Senhor Jesus por aquele sacrifício, irmãos. E quantos nós estamos precisando nos converter hoje em dia, conhecendo a palavra, ouvindo a palavra, escutando todos os dias pregações. Somos viciados em pregações, seja de internet, seja de locais de reunião, seja de onde for. Nós estamos aqui todos os dias ouvindo Jesus dizer para nós: escolha, filho, escolha, filho, escolha, filho, escolha. O que é necessário para que nós venhamos a escolher o caminho do Senhor? O que é necessário? O que é que Deus tem que fazer na sua vida para que venhamos a escolher a Ele? Será que é necessário Jesus vir novamente, passar por todo esse martírio para crermos? Será que é necessário isso? Jesus voltar numa geração idólatra, perversa, como a que nós vivemos, sem o temor de Deus, sem a vida de Deus, para que nós escolhemos ser mais fiéis, dar um passo em direção a Deus. Olha, eu falei com o diácono Kleber esses dias, se Jesus abrisse o céu e dissesse: olha, não vai ter mais céu, não vai ter mais paraíso, não vai ter mais arrebatamento, não vai ter mais nada, morreu, acabou. Eu diria a Deus: eu sou grato, Senhor, pelo que o Senhor fez na cruz e na minha vida, porque o que Ele fez era suficiente. Eu e você, merecedor de estar no céu, irmãos? Não somos, não, é a graça. A Bíblia diz que ninguém pode comprar sua entrada no céu. É dom de Deus, é gratuidade, dom, presente, dádiva, não vem de nós, para que ninguém se glorie, disse o nosso irmão Paulo. Não é dom de Deus. Que você possa refletir nessa noite. O que te falta para você tomar uma escolha? Será que é preciso você estar em um leito de hospital, vendo a morte chegar, ou em um acidente, ou perder algum membro, como o caso do nosso irmão Cordeiro, que perdeu a perna para se converter? Será que é necessário isso, o extremo, para se converter? Será que a pregação do Evangelho não é suficiente para que você se arrependa dos seus pecados e tenha uma novidade de vida com Deus? O que é necessário acontecer para que você possa ver? Para Paulo foi Jesus aparecer no caminho de Damasco. Para Pedro foi Jesus ir até ele. O que é necessário para você se arrepender? Para que você escolha viver com Deus? Olha, a Bíblia diz que quando o Espírito falar, que nós não tenhamos endurecer o nosso coração. A oportunidade pode ser a última. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos que estamos bem, que não vamos morrer. Esses dias aí minha colega me falou que uma amiga cheia de vida, uma pessoa boa, fazia as coisas todos os dias, descobriu que tinha um câncer no intestino. E fez quimioterapia, e fez tratamento, e fez tudo. E quando foi ao médico, o câncer tinha aumentado de tamanho. Nós, irmãos, se ferirmos aqui, e passar um tempo não cicatrizar, fede. Nós somos podres. Fere o canto da unha. Vocês mulheres que fazem unha, fere, para ver se não sai pus e fica putrefado e fede. Nós somos, como diz o pastor, morríveis.
nós iremos morrer e após a morte segue-se o juízo. Ninguém pense, porque hoje em dia se prega, quando morrer nós teremos o julgamento, nós estaremos dormindo. O que vai dormir é a carne. Deus vai tomar para si o espírito. Lucas está falando lá, a parábola do jovem e do rico, eu sempre enfatizo nesse versículo, que muitas pessoas esquecem que haverá um juízo. O pobre Lázaro foi levado por seio de Abraão e o rico foi levado por Hades, por sofrimento. A Bíblia diz que quando chegar nos últimos dias, Deus tirará, o mar dará seus mortos, a terra dará seus mortos, o inferno, o Hades, o Seol dará seus mortos. Então tem gente lá. Tem pessoas lá em sofrimento, em agonia. Hoje tenho posto sobre vós 2 caminhos. Cristo, caminho de vida. Satanás, caminho de morte. Escolha o caminho de vida para que vivas, diz a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe, irmãos. Faça a escolha certa. Ou enquanto você dá vida à esperança, escolha o caminho do Senhor. Não é vergonha. Não é vergonha escolher a Deus. Não é vergonha. Ninguém está mandando você aqui carregar uma cruz de madeira pesada ou um fardo que você não possa suportar. Nós estamos lhe oferecendo vida. Vida em abundância. Não estou dizendo aqui que vai ser uma maravilha, vão haver lutas, vão haver tropeços, mas você já passa por tudo isso sem Cristo. Você não passa dificuldade? Você não passa a luta sem Jesus? Não é melhor passar com Cristo? Não é melhor estar com Cristo? Porque sabemos que tudo isso vai acabar um dia. Não haverá mais luta, não haverá mais pranto, não haverá mais choro. Ele será a própria luz, a luz da justiça, o Deus Todo-Poderoso. Deus em Cristo os abençoe. E assim agradeço a oportunidade. E até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Agradecer esse momento. Estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Há 2 dias o Senhor colocou algo no meu coração para falar com a irmã. E eu estava resultando em não querer falar, pensando que seria algo da minha mente. Mas hoje o Senhor confirmou. Hoje o Senhor confirmou através da palavra do irmão, o diácono Jonathan. As escolhas que tomamos. A escolha que tomamos vai ter a decisão lá na frente. Lá na frente, a escolha que você decidir, você vai ter a recompensa. E eu espero em Cristo que essa pregação do nosso irmão diácono Jonathan não sirva no dia do juízo como uma acusação. Eu espero em Cristo. Amém. Aqueles que estão em Cristo se fortaleçam mais. Busque mais o Senhor. E aqueles que não têm um encontro com Cristo, corra, se lance, não espere nada não. Que o dia do Senhor nós não sabemos. Pode ser daqui a 10 minutos, pode ser amanhã, não sabemos. Então eu espero verdadeiramente em Cristo que esta pregação de hoje não seja para você como uma acusação diante do trono do Senhor. Pense no que o irmão pregou aqui hoje, as escolhas. A escolha que você tomar hoje vai decidir lá no futuro. Quem sabe para você esse futuro é daqui a 10 minutos. Quem sabe para você esse futuro é amanhã de manhã. Ninguém sabe. Então tenha a mente fortalecida pela palavra do Senhor e faça a sua escolha certa. Escolha o que é certo, escolha o que é de Deus. Escolha o que pode lhe salvar, o que pode lhe guardar. Em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, estamos aqui, Senhor, reunidos com a Tua igreja, a igreja que o Senhor comprou.
não com ouro, não com prata, mas pelo teu sangue precioso. Senhor, agradecemos por esta palavra, Senhor, porque o teu santo só fala o que o Senhor quer. Os teus santos não falam de si mesmo, mas falam do Deus Altíssimo. Agradecemos, Senhor, por ter nos abençoado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, aqui há irmãos diante do Senhor que oram, que clamam, que têm petições, que os joelhos vai ao chão para clamar. E o Senhor ouve. E o Senhor ouve. Senhor, eu como teu servo peço a ti. Traz a resposta, Senhor, das orações. Traz a resposta das petições. Traz a resposta do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, aqui também quero colocar diante do Senhor a vida de Wellington e a vida de Dedéu. Tu conheces esses corações. Amém, Jesus. Tu sabes o que está se passando por essas vidas. Aqui também eu quero pedir por Joséildo Silva e família, por Mateus, o neto da nossa irmã Isolina, por nossa irmã Kate e família, por Lúcio, por Lindaura e família, por nossa irmã Neia, que é a nossa vizinha. Eu te peço, Senhor, por Léo e família, por tia Keu, por Felipe e por nosso irmão Mil. Amém, Jesus. Senhor, tu conheces essas vidas. Não precisa eu dizer o que é que eles estão necessitando. O Senhor conhece. Que o Senhor possa trazer, Senhor, a resposta dessas almas. Que o Senhor possa se achegar até essas almas. Pai, que o Senhor permita ao Senhor Jesus se apresentar a cada uma delas. E eles tenham um encontro com Cristo. E serem transformados pelo amor de Cristo. Assim te pedimos, Senhor. Aqui estão os irmãos, Senhor. Abençoa cada um deles. Abençoa, Senhor, a família, a casa. Aqueles que estão ao redor dos teus santos, Senhor. Abençoa. Em nome de Jesus. A nossa fortaleza é o nosso Deus. A fortaleza do santo é o Deus vivo. O Deus que fez o céu e a terra. Senhor, nos leve em paz para casa. Nos guarda, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço por o nosso irmão Jonathan, o diácono Jonathan, por sua esposa, por seu filho. Senhor, eu te peço, Senhor, abençoa a casa do irmão. Assim como ele nos abençoou com a tua palavra. A tua palavra nos diz, Senhor, aquele que abençoa os seus santos, o Senhor abençoará. E assim nós pedimos, Senhor. Abençoa o nosso irmão Jonathan, a sua esposa e seu filho, Senhor, a sua casa. Traz prosperidade, Senhor, física e espiritual, Senhor, para que ele venha a ser usado mais e mais como instrumento teu, Senhor, para salvar almas, para que venha matar a fome dos aflitos, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, agradecemos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.